E olha que eu quero conversar com você agora sobre felicidade. Você busca felicidade, isso é um tema também que te causa muitas dúvidas. Você ainda não está muito esclarecido sobre isso. Para falar sobre esse assunto, hoje a doutora Valdelene Nunes, ela que é mestre em Ciências da Religião, eu trouxe um livro para a gente falar sobre isso. Ela escreveu e nós vamos conversar bastante com ela, com o tema e o tema do livro dela, né? A busca da felicidade pela fé. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que estão acompanhando a TV Aparecida. Que bom que a senhora está aqui para a gente conversar sobre esse livro, A Busca da Felicidade. A senhora tem um currículo muito bem elaborado, estudou, trabalhou, é escritora, também tem outros temas. O que eu queria saber primeiro, o que foi que te inspirou a escrever o livro sobre a felicidade? Bem, foi um momento assim muito difícil que passei na minha vida com o adoecimento da minha mãe, né? De um câncer de mama e o falecimento dela. Então, eu cheguei a entrar em depressão e no período assim em que eu me resguardei, que eu fiquei em casa, eu fiz algumas leituras e me dediquei a escrever esse livro. E você se questionava, porque antes você era feliz com a sua mãe, talvez com a experiência que você passou com ela, te fez pensar nisso? Sim, nós sempre nos perguntamos, né, quando nos vêm os problemas, a gente sempre se pergunta, por que comigo, né? Por que com ela? Sim. E muitos se revoltam contra Deus, né? E ao me questionar assim, só me veio a opção de conservar a minha fé, porque sem a fé nós não somos nada, né? Me recordo a última aparição do Padre Léo na Canção Nova, em que ele disse que perdeu tudo com o câncer, menos a fé. E que o ser humano, o homem, ele pode perder tudo na vida, menos a sua fé, né? Então, só complementando o que eu falei do momento que eu estava passando, me veio a imagem na época de Jesus, né, estendendo a mão para Pedro quando ele estava afundando, né? E Jesus dizia então para que eu segurasse na mão dele, né? E em que ele disse assim, vem para o meio, levanta-te e vem para o meio. Filha, coragem, eu venci o mundo. Eu cheguei a colocar no meu celular a imagem de Jesus saindo do sepulcro com essa mensagem, né? Que foi a ela que eu me agarrei, porque foram momentos muito difíceis. Esse momento que você teve essa inspiração, a que você acaba de relatar, foi em que fase? Sua mãe já tinha morrido? Já tinha morrido. Mas, assim, quando voltou o câncer, né, com a forma de metástase, o câncer de mama, já foi muito difícil, porque eu que tinha que acompanhar os internamentos, ela morava comigo, então eu não tinha descanso. E como médica, a gente se culpa, né, por não ter feito algo antes. Mas, assim, minha mãe sempre foi para mim um exemplo de fortaleza. Tudo que eu aprendi na fé católica foi com ela. Ela acompanhava todos os dias aqui a TV Aparecida. É mesmo? Aparecida, Canção Nova, século XXI, era 24 horas na minha casa. Então, o fato de eu ter me agarrado à minha fé foi o exemplo dela. Que foi o que ela ensinou para você, né? Isso. No livro A Busca da Felicidade pela Fé. Nessa experiência que você fala da felicidade pela fé, como era a sua fé antes e depois? Como ela era depois dessa experiência? A fé mesmo, a sua espiritualidade, a sua relação com Deus. Ela sempre foi profunda, né? Nós temos queda. Quem tem fé não significa que não vai ter queda. Sim. Mas a gente se levanta, né? E foi isso que eu fiz. Os problemas, eles vêm e muitas vezes fortalecem a nossa fé. E então, daí a experiência de escrever o livro, até para ajudar outras pessoas. Eu tenho um capítulo que fala, por exemplo, da importância da fé no tratamento da depressão. Porque, para mim, faz parte da receita. Não só o tratamento de psicoterapia, como de os fármacos, né, os medicamentos, mas, para mim, o ser humano tem que ter fé para poder sair dessa situação. Faz parte da estrutura, né? Isso. Desse tratamento, dessa relação realmente também de você cuidar da sua vida como um todo, né? Isso. Doutora, e as pessoas acreditam que felicidade é algo que ela precisa alcançar. E muitas pessoas passam sofrendo, às vezes, muitas fases na vida, muitas dificuldades, buscando algo que realmente é algo que já está dentro dela. É isso mesmo? As pessoas, elas confundem essa felicidade
externa, né, com aquilo que já tem dentro, que é a fé? Isso, porque, na verdade, o que é felicidade, né? Muitos vivem em busca disso o tempo todo, como se para ser feliz a vida não tivesse problemas e que se fosse algo constante. Não, nós temos momentos difíceis, né? Mas, para mim, exemplos de felicidade, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? A Santa Irmã Dulce. Se a gente se espelhar no exemplo delas, com certeza mulheres que choraram, que sofreram, mas que foram felizes, né? Porque faziam o bem. E felicidade é viver de uma forma, para mim, que seja que nós possamos aproveitar o máximo possível o nosso presente, porque quando a gente se agarra muito ao passado, fica presa às coisas ruins que aconteceram, ou lamentando porque perdeu algo bom. Então a gente não aproveita o momento, se preocupar demais com o futuro também, a gente não aproveita o momento. Santo Agostinho traz essa questão do tempo, né, nas obras dele. E felicidade é estar aqui agora, por exemplo, com vocês, né, nessa manhã, estar aqui lhe conhecendo, estar aqui no santuário, tomar um café com um amigo, poder ótimo. Contemplar a natureza, a lua. É o hoje. Né? É o hoje. É o hoje. E é o hoje, o agora. Né? Não é o que passou, nem o que virá, mas é o hoje. Contemplar. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Eu deixei aqui separado. Eu gosto, ainda mais aqui do índice, que você colocou, eu acho isso muito interessante, que é um livro que dá para a pessoa ler várias vezes, inclusive indicar, às vezes num período específico da vida, reler algum capítulo ou o livro todo, né, doutora? Por exemplo, aqui, olha, exatamente o que eu ia falar, o capítulo 4, tempo, obstáculo ou aliado à felicidade? Doutora, eu acho isso tão importante, a pessoa ela respeitar o tempo e a gente ter esse respeito para compreender como o tempo ele faz parte desse processo de cura, né? Sim, nós vivemos muito acelerados, né? Vivendo o tempo cronos, né? Sempre correndo. Sim, Mas o tempo benéfico que nos faz bem é o kairos, é você aproveitar o momento para fazer o bem e para se agarrar às oportunidades também que lhe aparecem, que muitas vezes não vêm duas vezes, né? E nós vivemos muito acelerados e com muito barulho, né? Aproveitando a deixa para o outro capítulo que fala do silêncio. Eu também vou perguntar, exatamente, o que você quer dizer nesse capítulo aqui, silêncio que fecunda, por exemplo. Então, nós vivemos cercados por barulho, né? No carro a gente liga logo o som do carro, em casa é a TV, é o celular, até dormindo fica sinalizando. E nós nos esquecemos hoje em dia, na nossa sociedade do barulho, que fala o cardeal Sara no seu livro, de silenciar um pouco, de ouvir a nossa voz interior, porque o silêncio ele é necessário para que a gente busque o autoconhecimento, né? E para ter saúde. Os nossos pensamentos vivem muito acelerado, né? As crianças hoje já são muito aceleradas com o celular o tempo inteiro. Então, o silêncio, ele favorece, os momentos de silêncio favorecem a nossa saúde mental. E no silêncio é que nós podemos ouvir a Deus, né? Eu coloco no livro, inspirada também nas palavras do cardeal Sara, nós somos filhos do silêncio, né? Deus é silêncio. E o silêncio faz tão bem para a saúde, né, doutora? Isso. A senhora ainda que é médica, tem aqui, olha, ainda no começo do capítulo, Silêncio que Fecunda, ela deixa aqui, né, um trechinho do Eclesiástico, que claro, né, que eu achei muito oportuno. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo para rasgar, tempo para costurar, tempo para colar e tempo para falar. E tempo para a gente falar do livro, que é agora, né? Esse tempo carótico que a gente não mensura, mas a gente vive. Lembrando que esse livro, gente, olha, já para adiantar para você, da editora Santuário, essa publicação belíssima aqui da doutora Valdelene, para você parar um pouquinho, se silenciar, né? Poder consumir essa inspiração. E olha, gente, tem um QR Code aparecendo aí na sua tela. Esse quer as 50 primeiras pessoas que vão colocar a câmera do seu celular na tela, vão direto para o link do livro, vão receber o livro autografado pela doutora Valdelene. Então, é um presente muito especial. Gostei, viu, doutora? Da iniciativa. Essa relação também, né? Do autor que faz com o leitor. Então, reforçando aqui para você está vendo aí o QR Code na sua tela. Aponta a câmera do seu celular na tela que está aparecendo aí,
você vai direto para o link do livro, você vai adquirir, comprar o livro e você vai receber o livro autografado aí na sua casa pela doutora Valdelene. Um presente, mas são só as 50 primeiras pessoas que fizerem isso, tá? Então tem que ser rapidinho, né? Doutora, o livro é uma experiência muito importante. Queria que você também falasse um pouquinho sobre a experiência de escrever. Eu vi que você se inspirou no seu avô, né? Isso. E o primeiro livro foi escrito falando... É o avô Chiquinho? Isso. Histórias de um avô chamado Chiquinho, né? Inspirado nas histórias que ele me contava quando eu era criança, que eu ficava imaginando aquilo que ele me contava. E, na verdade, ele inventava as histórias. E eu publiquei, né, por conta própria, esse livro com histórias infantis. Né? Começou assim? Começou assim. E depois veio, aí hoje a senhora também tem atuação como pediatra. Sim, cuida sou pediatra. Das crianças. Aí sempre estou preocupada com a saúde mental das crianças, né? Porque, inclusive, hoje tem muita criança autista, muita criança hiperativa, não é? Isso é sinônimo também desse tempo que a gente vive? Eu acredito que sim, tem me chamado a atenção muito. Chega no consultório os pais e as mães e dão logo o celular para a criança ficar quietinha. A criança não quer aceitar a alimentação, então tome um celular também, né? E já vai acelerando muito o pensamento da criança. Né? É importante. E buscar, e também a gente pensar, né, nesse título, a busca da felicidade pela fé. A busca, esse movimento, eu queria que a senhora também falasse um pouco sobre essa busca, né? Porque as pessoas, infelizmente, não compreendem que essa busca, ela tem que partir delas, né? Não é algo que você dorme e acorda já com a fé no coração, transformada, mudada. Há essa busca. Na prática, como isso pode ser feito? Bom, primeiro, a fé é um dom, né? E se a gente não a tem, devemos pedir a Deus. E se temos que fortalecer, exercitar cada dia, cultivar, como quem cultiva uma planta, não é? E a busca tem que ser constante. A vida ela não deve estacionar, né? Tem pessoas que estão num leito ou que já estão muito idosas, mas que continuam fazendo algo, né? Estudando, lendo, se relacionando. E eu coloco também no livro, tem um capítulo que fala dos sonhos. Nós devemos sempre buscar novas coisas, novos horizontes, mas balancear, por exemplo... Se eu almejo coisas altas demais para mim, eu vou sempre me frustrar, né? Mas assim, dentro do que é possível, dentro do que eu sei fazer, procurar fazer o melhor, fazer o trabalho com amor. Você está fazendo o seu, aqui os rapazes estão fazendo o trabalho deles, o padre lá na vocação dele. Eu, quando estou atendendo as pessoas, então procurar fazer o trabalho da melhor maneira possível, isso nos faz bem. Fazer o bem nos faz feliz. E mais uma vez eu quero colocar a questão dos sonhos, porque quando nós temos algo a realizar, a gente tem um sentido para a vida. E isso ajuda muito as pessoas também com depressão, né? Então, temos que saber dosar o que buscar, por que as pessoas acham que não são felizes muitas vezes? Porque vivem correndo atrás de dinheiro, de fama, de poder, e tudo isso é efêmero. Porque plenitude, só quem nos dá é Deus. Então, a felicidade plena só teremos na eternidade, com certeza. E também muitas pessoas esperam que chegue, né? Isso. Que as pessoas tragam. Eu confio minha felicidade em você, confio minha felicidade nos meus amigos. E, na verdade, gostei muito do que você falou, doutora, principalmente de uma pessoa idosa que está no leito. Mesmo assim, ela pode fazer sua oração, ela pode estudar, ela pode ler, ela pode aprender, conversar. Depende de cada um, né? Isso. Depende de cada um. Exatamente. Doutora, parabéns pelo trabalho, pela história. Obrigada por estar aqui, né? Por ter sido uma bênção para nós hoje. Ter colocado um pouquinho da sua história, do seu testemunho, transformado com certeza vidas, né? Até aqui. Parabéns pelo livro. Estou reforçando quem quer dar de presente, até mesmo para si, né? É um presentão para você oferecer para alguém, mas também para começar por você e também para você, olha, adquirir é fácil. Ou você aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e o livro será autografado para as primeiras 50 pessoas que fizerem isso, tá? Você pode acessar também editorasantuario.com.br. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada a todos vocês. Viu? Amém.